de certa forma, o que o Blue Lock permitiu ao Yoshi é que ele tenha tido a capacidade de virar uma página na vida dele, mesmo que ele não fosse um jogador tão absurdo. Se eu não me engano, na novel dele, inclusive eu me esqueci disso, mas a partir dessa semana vamos estar trazendo a novel, tá bom? Que eu prometi que eu ia trazer, eu vou trazer os capítulos completos. Eu quero trazer os volumes de cada um dos personagens de uma vez só. Mas bem, na novel dele, se eu não me engano, ele quase não foi escolhido pra vir pro projeto Blue Lock, tá bom? Quando o Ego e a Henry estavam buscando ali as esmeraldas pra participar do projeto, mas no final ainda ele conseguiu vir. Só que, se você parar pra pensar, pro Isagi, da perspectiva dele, foi muito simples virar essa página da vida. Ok, eu fui eliminado do campeonato, eu queria ter feito mais. Ele, com toda essa frustração, acabou ganhando essa segunda chance e fez por onde, né? Conseguir realmente fazer ela valer a pena. Só que, vendo do ponto de vista dele, é realmente como se assim, ele pudesse ter apagado o seu passado praticamente que completo. Mesmo que o Kira tenha vindo junto dele ali por um momento, o Kira rapidamente foi eliminado. Se tinha alguém para o relembrar da derrota, desse sentimento de frustração, era o Kira. E ele é o que? Cortado praticamente na primeira chance que tem para ser literalmente. Só podia ter sido cortado antes, né? Se o Kira tivesse desistido depois de ouvir o Ego dando aquele discurso e não quisesse nem sequer testar o Blue Lock. Então, assim, o Kira, pra mim, é um personagem que pode se tornar um pilar do desenvolvimento do protagonista e, acima de tudo, ele pode se tornar o principal rival, porque hoje em dia eu gosto muito da rivalidade do Isagi com o Rin, eu gosto muito da rivalidade do Isagi com o Barou, do Isagi com o Kaiser, inclusive atualmente, pelo menos, eu vejo a rivalidade dele com o Kaiser como a melhor, só que, querendo ou não, não existe alguém pra criar uma rivalidade com o Isagi onde esse alguém que é rival dele realmente tenha um motivo lógico pra ser o rival dele. A maioria da rivalidade dos garotos é tipo, pô, eu vou te passar, eu vou ser melhor do que você. Cara, o Kira foi eliminado. Literalmente, o Yoshi que fez o Kira ser eliminado e provavelmente, se não fosse pelo Buratsuta, nunca mais sequer jogar futebol no Japão. Mas é a maior culpa do Kira, né? Que ele não jogou direito, não soube se movimentar ali e acabou sendo eliminado. Só que, cara, ainda assim, todo mundo que já debateu sobre esse tema do potencial do Kira chega à mesma conclusão, véi. O Kira, no mínimo, sendo bem trabalhado aí durante o Blue Lock, estaria no top 10 do projeto. No mínimo, chutando baixo, nós não estamos nem querendo exagerar nenhuma coisa desse tipo. O cara era tido como promessa do Japão entre os times ali colegiais. Como assim você simplesmente olha pra um cara desse e diz, não, eu não quero você? Ok que o projeto teve que seguir as regras, é óbvio, não foi o bastante, o cara não tinha o ego bastante, mas sabe a questão do Isagi ter tido uma segunda chance, poder virar a página e seguir adiante? Eu acho que é a mesma coisa com Kira. E se ele tiver essa chance? O Isagi pode seguir adiante literalmente porque ele, com seus próprios pés, apagou. Fica meio estranho, né, dizer dessa forma, mas ele com seus próprios pés resolveu o conflito que ele tinha no passado. O cara que se tornou o herói foi eliminado justamente por ele. Ele conseguiu algo com isso. Ele ganhou uma confiança, querendo ou não, a partir disso. E o Kira? Se ele realmente vier a ter essa segunda chance na obra, vocês acreditam que ele não acabaria, pelo menos por um momento, se tornando o principal rival do Isagi, não? Porque ao ritmo que estamos indo atualmente, você percebe-se que as rivalidades de Blue Lock, dentro do Blue Lock pelo menos, estão ficando meio xoxas. Eu não vou mentir, eu não consigo sentir o que eu sentia nas rivalidades ali nos primeiros 100 capítulos da obra, comparada a hoje em dia. O clima tá ficando muito mais amigável, o que de certa forma é positivo, né? Os meninos estão competindo de maneira saudável, mas eu ainda sinto um pouco de saudades desse elemento de rivalidade realmente à vera dentro da obra. Tá ligado? Aquele rival que você não vê como um amigo ou como um colega. Tu faria tudo no mundo, menos se aliar com esse cara. Não é uma rivalidade, vamos dizer assim, tão saudável. Ok, no começo ali
com Kaiser era mais ou menos isso. No final também ficou mais ou menos nesse caminho. O Kaiser ficou bem frustrado por causa de que o Yoshi venceu dele. E isso eu acho que em parte é o que cria realmente a qualidade nessa rivalidade. É isso que coloca pra mim ela como top 1 das rivalidades do Yoshi. Não é uma rivalidade onde os dois conseguem se bater bem. Não existe essa possibilidade porque o ego de ambos é muito grande. Então, pensando que o Kira retorne, será que essa página pra ele virar não é literalmente vencer em cima do Yoshi? Não é literalmente, vamos dizer assim, se provar acima do Yoshi, pelo menos em algum momento da trama, dentro dessas oitavas, quartas, semi, daí em diante? Eu tô fazendo essa questão pra vocês porque se o desenvolvimento do Kira for realmente nesse sentido, o que é o que faz mais lógica, se cria uma situação problemática pro Isagi, ok? Principalmente teorizando que durante a saga da Copa do Mundo Sub-20, o Isagi não vai ser protagonista todas as partidas, cara. Eu acho que essa primeira partida da abertura já veio pra dar um toque, né? No pessoal, ó, pessoal, se vocês estão esperando o que foi a Liga Negra Egoísta, onde ele dominava todas as partidas com Basta de Munchen e participava ativamente de tudo, talvez isso não deva acontecer toda hora. Por mais que eu sei que é a média de Blue Lock, é o que nós já estamos acostumados, seguindo adiante com uma equipe tão recheada e ainda imaginando que a partir das oitavas vai ter o segundo protagonista da obra, vai ter o Hitoshi Sai e ainda mais o principal rival do Isagi nesse arco, chegando se o Kira realmente vier a voltar, é bem possível a situação da entrega em alguma partida do Isagi ser de um nível baixo comparado ao Kira, por exemplo. E aí, vamos dizer, o Kira classifica o Japão Sub-20. Imagina todo esse cenário tendo sido buildado, sendo construído aí há anos dentro da obra, com aquela promessa depois do jogo contra o Sub-20 antigo do Japão, que o Isagi dizia que ia levar o Japão a ser o campeão da Copa do Mundo e etc. Nós entrando na Copa do Mundo Sub-20 com o Isagi sendo o nome mais discutido, o nome mais falado, o coração do Japão e não sei mais o que, ganhando ali posts nos outdoors de anúncio da Copa do Mundo Sub-20 japonesa. E aí, chegamos no final da saga pra ver o Isagi saindo por baixo. O Kira sendo idolatrado como o verdadeiro ídolo da nação. Pelos pés do Kira, o Japão tendo conseguido bons resultados. Eu não quero dizer que todo o desenvolvimento do Isagi vai ser tão apagado assim, cara, não dá. Vamos concordar, não faria o mínimo sentido o autor querer desenvolver um Isagi sem habilidade nessa Copa do Mundo Sub-20. Mas eu tô dizendo no sentido de que talvez chegue um momento dentro da Copa do Mundo Sub-20 onde o Isagi não possa jogar. Talvez chegue um momento dentro da Copa do Mundo Sub-20 onde algo permita que o Kira tenha uma chance de brilhar e ele brilhe. E é aí que começa essa questão problemática pro Yoshi, porque atualmente no time do Blue Lock Japão não tem ninguém que se compara ao estilo do jogo do Isagi. Você pode pensar em variados estilos dentro da seleção, mas ninguém consegue ser realmente aproximado ao estilo de jogo do Yoshi. Talvez eu diria que o mais próximo seria o Nico, mas o Nico não joga mais como atacante. Talvez o Aiko. O Aiko também não joga mais como atacante. Então você vai caçando essas peças, alguém que se encaixe bem na posição do Yoshi, e atualmente não tem. Todo mundo restante tem alguém, pelo menos ali, vamos dizer assim, que serviria fazendo o papel, ok? Pode ser que não fosse as mesmas jogadas exatamente, mas, pô, você pensa em Barou, você também pensa em Shidou, ok? Pô, você pensa em Zantetsu, você também pensa em Yukimiya, né? Tem alguns jogadores menos replicáveis, como o Bashira, mas nessa partida mesmo já mostrou que o Ryo consegue chegar um pouquinho perto do nível dele, aquela ginga, o Ryo conseguiu trazer pro seu futebol. Então, querendo ou não, eu acho que o Kira vem na obra como esse substituto, o Kira vem pra entrar na obra como
o cara que mostra que o Yoshi não é mais tão único assim, porque eu acho que sim, o Kira recebeu um bom treinamento, evoluiu as suas habilidades e, sinceramente, da perspectiva do Kira, cara, o que o Rin já foi em algum momento pro Isagi, o que o Kaiser se tornou em outro momento pro Isagi, o Isagi é para o Ryosuke. Ok? O Ryosuke deve olhar pro Isagi dessa mesma perspectiva que o Isagi olhava pra esses outros dois, só que com um temperozinho, né? Que é o tempero da frustração, da raiva. O Kira, se eu não me engano, eu posso estar falando muita porcaria, tá bom? Mas o Kira é um dos únicos que é eliminado do projeto e, tipo assim, a frustração dele não é evidenciada apenas com lágrimas, com tristeza. Ele fica realmente com raiva. Ele fica enfurecido de ter sido eliminado e ainda mais pelo Isagi, por causa que na cabeça dele ele era superior ao Yoshi. Então nós temos toda essa construção sendo feita desde os primórdios de Blue Lock para agora retornar e vermos não um desfecho, mas o começo do desenvolvimento entre essa rivalidade. Vocês acham que a rivalidade do Kira e o Isagi tem potencial para superar a rivalidade que o Isagi e o Kaiser possuem? Honestamente, eu não acho. Eu gosto muito do Kaiser, eu não consigo dizer isso atualmente, pelo menos na obra. Só que eu vejo mais potencial no sentido de que provavelmente o Kira e o Isagi se encontrarão mais vezes ao longo da carreira, caso o Kira retorne pro Japão Sub-20, né? Querendo ou não, eles vão ter mais oportunidades de se enfrentarem estando no mesmo time ou em outros. Eu acho, pelo menos, que nós não veremos tanto mais assim do Kaiser apenas o correlacionando com o Isagi, né? Já que ele foi pro Real Madrid, provavelmente vamos ter mais desenvolvimento dele quando nós tivermos um arco focando ali mais no Rin, com essas pessoas, o Luna, o Rin, o Sai, o próprio Kaiser. Então essa rivalidade vai sendo um pouco distanciada pela própria obra, pela própria narrativa. Então, dependendo do que pode acontecer nessa Copa do Mundo Sub-20, eu não duvido nada o Kira acabar conseguindo um valor, acabar conseguindo ir para um clube grande e acabar, por via de dúvida, enfrentando o Isagi. Imagina, ele vai pro rival do Barça de München, o Berserk Dortmund, né? Que era o nome na obra. Pronto, ele vai pra lá e eles se enfrentam como rivais. Eu acho que há essa possibilidade. O meu medo, a problemática inteira pra mim do Kira voltando é como o Isagi pode acabar se perdendo, ok? Eu acho que o arco da carreira dos meninos profissional começar com o Isagi por baixo seria muito mais interessante do que o Isagi começar com a pompa de quem... esse foi o cara que levou o Japão Sub-20 a ser campeão da Copa do Mundo, ou a chegar nas finais, que seja. Eu gosto dessa ideia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas já tá bom. Eu já tô satisfeito com o Isagi vencendo de todo mundo. Eu acho que aquela vibe de underdog, né, de cachorro de rua que ele tinha antigamente, já foi sanada. Ele já perdeu um pouco disso. Tá na hora de ele ganhar o desenvolvimento dele, brilhar bastante, mas também chegar um momento dele perder o que tá bastante em falta na obra há muito tempo. O Isagi não perde, cara. O Isagi não sente o gostinho da derrota pelo menos aí há uns 3, 4 anos na obra, ok? Pra mais 5 anos, 6 anos, por aí, entende? Então, vamos ver o que acontece aí nesse desenvolvimento, mas eu acho que o Kira representa sim essa derrota futura do Yoshi caso ele acabe retornando. Eu espero realmente que o Kira retorne, cara. Eu não gosto do personagem porque não tem o que gostar ou desgostar. Nós nem sabemos muito do que é o personagem, qual é a arma dele, o que ele faz de bom. Mas quando ele voltar, terão muitas informações pra se explorarem sobre ele. Então eu tô ansioso pra ver qual é a aura, quais são esses detalhes que o Kira Ryosuke vai trazer consigo pra poder trazer pro Isagi novamente esse gostinho da derrota. De qualquer jeito, mandem sua opinião aqui embaixo. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Valeu, falou e... Cut!